Gravação iniciada. Obrigado, Val. Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão ordinária da quarta-feira, a primeira sessão do CARP da tarde, do dia 9 de fevereiro de 2021. O presidente constitucional, Daniel Rodrigues Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Eshihara Arcanjo Zanin, Tamara Arthur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Nós vamos iniciar pelos itens 41, 42 e 43, tá? E nesses itens a conselheira Letícia declarou-se impedida, tá ok? Substituirá a conselheira Letícia o conselheiro Tiago Dayana Luiz Barros. Tiago, seja bem-vindo a 14. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Valeu. Apoio, por gentileza. Pode chamar o patrono, por favor? Convocar o patrono? Item 42 da pauta. Dr. Leandro, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 42 da pauta. Dr. Leandro, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Obrigado. Alguém está com o microfone ligado aí? Eu acho que era o apoio mesmo, né? Boa tarde, doutor Leandro. Boa tarde. Seja bem-vindo à turma 1401, doutor Leandro. Doutor Muito Leandro, obrigado. Leandro José Caon. Isso mesmo. Sul 52.820, da Dupont Advogados, é isso? Perfeito, isso mesmo. Muito bom. Doutor Leandro, o senhor vai sustentar só o item 42? Só o item 42, isso aí. São três, o 41, 42 e 43 são da mesma empresa, mas só o item 42. Nos outros processos o senhor tem procuração ou não? Tem também. Tem também, tá, então tá. Não só para a gente esclarecer aqui, tá ok? Doutor Daniel, nós vamos começar com 41, é isso? Presidente, eu peço para a gente iniciar pelo 41, mesmo a sustentação sendo só do 42, porque adianta que tem uma situação fática quanto à comprovação do imposto pago no exterior, que é a mesma de um e de outro, e a DRJ no 41 já fez uma análise da documentação que foi acostada no 42, que é semelhante, e no voto do 42 eu acabo fazendo uma referência a esse processo, item 41. Então, se não for incômodo aí para o patrono da parte, se a gente puder começar com 41, ficaria melhor. Concordo. Tá ok. Com a palavra, o relator. Só abrir aqui, só um segundo. Bom, trata-se de recurso voluntário. Boa tarde a todos, boa tarde, patrão. Trata-se de recurso voluntário, interposto em face do acordo proferido pela Delegacia da Receita Federal do Rio Grande do Sul. O despacho decisório, com base no parecer CEORT, homologou a compensação até o limite do crédito reconhecido, no valor de 4.800, não reconhecendo os créditos relativos à RPJ solicitados no valor de 9.337. Os créditos informados de RPJ informado na declaração de compensação, alegadamente decorriam de retenções na fonte ocorridos em face de serviços de assessoramento industrial prestados pelo contribuinte junto a uma empresa da República Oriental do Uruguai, em dezembro de 2001 e março de 2002. Eles foram denegados em razão da ausência de documentos comprobatórios. E a falta de documentação levou à proposta de retificação de ofício da DIPJ, dos ofícios 2002 e 2003, dos exercícios, alterando os respectivos saldo negativo, resultando em saldo positivo ao final de 2002. O contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando primeiramente a tentativa de afastar as alterações de ofício procedidas em sua declaração do exercício 2002, em razão de entender decaído o direito do fisco para tal procedimento,
e caso tal não fosse o entendimento da turma julgadora, traria a documentação de folhas 343 a 415, que atenderia os requisitos legais para comprovar as retenções na fonte havidas no exterior e seu aproveitamento para os anos calendários. A DRJ converteu o processo em diligência, entendendo que não haveria preclusão para apresentar essa documentação, e foi solicitado que a DRF de origem quantificasse os montantes que pudessem ser computados na apuração de RPJ em cada ano calendário, sob análise tendo em vista os limites postos no artigo 395 do RI, indicasse os valores saldos negativos. A CEORT informou que os documentos, eles não eram documentos de arrecadação que comprovassem que o imposto foi efetivamente pago, tá? E fez uma análise dizendo que, mesmo que aceitos, ele não teria imposto a aproveitar aqui, porque esse imposto pago no exterior acarretou no não pagamento, ou seja, na não apuração de RPJ a pagar relativamente àquelas receitas aqui no Brasil. Então, além de analisar a documentação, ela fez uma interpretação da norma vigente. A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade, tá? Apesar de que ela acatou os documentos apresentados, certo? Ela entendeu que os documentos apresentados eram válidos, comprovavam a arrecadação, fez uma análise detalhada desses documentos. Entretanto, entendeu que o ponto central da lide agora estava na comprovação de que tais rendimentos teriam sido levados à tributação. O que não logrou êxito em comprovar, o contribuinte vez que não declarou tais rendimentos na linha 28 da ficha 6A da DIPJ dos respectivos anos calendários. Mesmo assim, ele fez uma análise que, acatando esses valores, não teria saldo negativo, tá? Porque ele não teria imposto a pagar no Brasil. Ciente da decisão do acordo, o contribuinte interpõe recurso voluntário, as folhas 493, alegando decadência, né, por conta dos anos que estão sendo discutidos. Ele detalha o saldo negativo, né, com o valor do imposto devido, a dedução de fundo de direito da criança e adolescente, o imposto de renda retido na fonte, o imposto de renda pago por estimativa, que daria aí um total de saldo negativo de 168 mil. Desta forma, retificadas as informações inseridas na DIPJ, chega-se ao novo saldo negativo de RPJ no valor de 125 mil, que, em face do princípio da verdade material, deve ser reconhecido para efeitos de reformar a decisão recorrida. Salvo engano, inclusive o valor pleiteado originalmente na DECOMP era maior até. Ela até catou que, na verdade, o saldo negativo seria inferior, mas pede o reconhecimento desse saldo negativo. Vou só confirmar aqui o valor. Daqui a pouco eu confirmo aqui os valores estão pedidos. Onde é que eu estou aqui? Dos fatos novos apontados na decisão. A decisão objeto de manifestação de conformidade não reconheceu o direito creditório e por isso não homologou a compensação. Até então só se discutia a comprovação, certo? Ele trouxe a comprovação, aí falou, olha, você comprovou, mas agora falta comprovar que você levou a tributação. Aí ele vem com a alegação, reconhecendo que os rendimentos não foram inseridos na linha 28 da ficha 6A das DIPJs, mas que foram declarados na linha 8 da própria ficha 6A, como receitas de prestação de serviço. O mesmo se deu em relação à DIPJ 2003, o valor consignado na linha 8 da ficha 6A é de R$ 1.877. Este mesmo valor consta do livro Razão, inclui a receita relativa às notas fiscais 96 e 97, prestação de serviço para o exterior, e já acostados ao processo e no balanço patrimonial. Portanto, ainda que não informado na linha correta, o valor foi declarado e integrou a DIPJ da mesma ficha, e, portanto, teria sido levado à tributação. O que aconteceu aqui? Nesse processo, a DRJ entendeu que havia prova, mas que não havia comprovação de que ele ofertou a tributação. No item 42, a DRJ chegou a reconhecer que, de fato, ele declarou isso na DIPJ na linha errada, mas entendeu que os documentos lá não eram suficientes. Então, é meio que uma troca aí das situações fáticas. Tá? Bom, é o relatório do essencial, presidente. Passo a voto.
O recurso é tempestivo e preenche o requisito de admissibilidade. Basicamente, a homologação da compensação se dá em razão de terem entendido e não existir certeza e liquidez do crédito pleiteado. Inicialmente, a unidade de origem entendeu restar não comprovado o IR pago no exterior, e após impugnação, a DRJ entendeu que o contribuinte não tenha oferecido integralmente o IR que gerou o pleiteado saldo negativo à tributação. O cerne da questão é verificar se tais valores foram integralmente oferecidos à tributação. No caso dos autos, a análise feita pela DRJ, em que pese ter indeferido a homologação por falta de comprovação de oferecimento à tributação, algo que o contribuinte já deveria ter feito desde o início, essa análise se deu também dentro da análise da certeza e liquidez do crédito, não há, portanto, qualquer inovação no cerceamento de direito de defesa. Por sua vez, em sede de recurso voluntário, em diálogo com a decisão recorrida, a recorrente traz argumentos que, caso confirmados, comprovariam que o IR pago no exterior teria sido oferecido à tributação e declarado nas respectivas DPJ. Na linha 8 da mesma ficha, se não vejamos as alegações, eu trago aí as alegações do recorrente que eu já reproduzi lá em cima. Só que nesse caso aqui, você tem valores maiores do que as notas fiscais que são objetos aqui do imposto de renda retido no exterior. Como ele não foi indicado no campo correto, na linha correta, então essa receita está misturada com outras receitas. Diferente do item 42, que ele cometeu o mesmo erro, mas lá o valor que está declarado nessa linha é o único que é em discussão, que coincide com o valor do imposto de renda no exterior. Então, fica mais fácil fazer essa identificação. Em sede de recurso, o contribuinte traz aos autos detalhamento da composição do respectivo saldo negativo, bem como indica as respectivas DIPJs que embasam o fundamento do oferecimento à tributação. E não faz isso de forma genérica, pelo contrário, indica de forma pormenorizada tudo o que alega. Também não se trata de inovação, vez que o contribuinte fez isso em diálogo e a partir dos fundamentos da decisão recorrida, que acatou outro ponto da certeza e liquidez do crédito que não teria sido apreciado, que atacou outro ponto que não teria sido apreciado pela unidade de origem. Isto aqui, diante das razões trazidas em sede de recurso, bem como do amplo conjunto probatório apresentado, entendo que o processo deva ser convertido em diligência para que a unidade de origem possa ter acesso e se manifestar sobre tais argumentos do contribuinte. Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de converter o presente processo em diligência para que a unidade de origem, com base nos documentos apresentados pela recorrente, verifique se é possível confirmar que as receitas relativas às notas fiscais 95, 96 e 97 compõem o valor inserido na linha 8 da ficha 6A das DIPJs dos respectivos anos calendários. Com base nos documentos apresentados pela recorrente, verifique se o contribuinte logrou êxito em comprovar ter declarado os rendimentos relativos a serviços prestados no exterior e ter ofertado a tributação às respectivas receitas. E caso os argumentos aduzidos pelo contribuinte possam ser confirmados na diligência requerida nas alíneas A e B, acima reapure o saldo negativo dos anos calendários 2001, 2002, de forma proporcional à receita ofertada à tributação e nos exatos limites legais de compensação do imposto de renda recolhido no exterior. Após elabore relatório conclusivo, intime o recorrente do resultado da diligência para querendo manifestar no prazo de 30 dias. E é meu voto, presidente, por encaminhar o processo de diligência para confirmar essa oferta à tributação. Ok. Alguém quer fazer alguma consideração, um comentário? Alguma dúvida? Relator? Doutor Camerano, diga. Doutor Camerano? Eu só tenho uma dúvida aqui, conselheiro Daniel. É que a DRJ ela reconheceu a vigência no sentido da que a DRJ não colocou ali, que ela disse o seguinte: mesmo. Vocês estão me ouvindo aí, tudo bem? Agora sim. Então, a minha dúvida, conselheiro Daniel, é assim, é que a DRJ disse que, mesmo que fosse reconhecido, né, essa tributação desse rendimento oferido no exterior tivessem sido trazidos para cá, que mesmo assim, mesmo com a inclusão desse rendimento, não haveria saldo negativo, e sim saldo positivo. Ela fala que teria havido um problema lá com as estimativas, que foram declaradas a maior, aqui no relatório aqui, do seu voto aqui,
essa questão é que eu fiquei na dúvida, não sei se você chegou a ver isso, porque ela fez uma afirmação aqui, né? Olha, mesmo que esse oferecesse aí a receita de tributação do rendimento do exterior, mesmo assim não haveria saldo negativo, por causa de um problema que houve nas estimativas. Eu não sei se isso daqui procede, porque eu não fui ver lá nos documentos, eu estou apenas baseando no que ela está dizendo aqui, entendeu? Tá, o que é que acontece aí, Camerano? Ela de fato faz isso, só que e ela não justifica muito o porquê, mas os valores que ela está considerando de imposto de renda retido no exterior divergem dos valores que o contribuinte defende. Então, eu não sei o porquê que ela está considerando um valor inferior ao que o contribuinte apresentou no PERDECOMP, entendeu? Então, isso que me gerou uma dúvida para ter a certeza se de fato, porque considerando o valor maior, gera provavelmente um saldo negativo. Considerando o valor... Mas o que ela disse da estimativa lá não vai influenciar isso aí, não? Porque ela disse que a estimativa declarada, que o valor pago seria 308 mil. E ele está considerando aqui que a estimativa seria 125 mil. Engraçado, porque é o próprio saldo negativo que o contribuinte fala no recurso voluntário, né? Exatamente. Só um minuto aqui, deixa eu pegar aqui o despacho decisório. É isso que eu fiquei... Isso que eu fiquei assim, que eu falou, a diferença é muito grande, né? Deixa eu abrir aqui pelo processo, um minuto. Eu me senti inseguro em acatar essa informação da RJ, porque há essa divergência no valor também do IR exterior, do IR fonte. Doutor Carlos André. Que de qualquer forma, se houver a conversão em diligência, a matéria toda volta para ser apreciada, né? Quer dizer, se há uma divergência, se há uma dúvida, isso pode ser, inclusive, objeto da própria diligência. Mas não há necessidade aqui de nos pronunciarmos de forma definitiva sobre essa questão, uma vez que há necessidade de apurar se efetivamente a receita foi oferecida à tributação ou não, que é o objeto já da diligência proposta, né? Acho que sim. Eu entendo. É que ela foi tão enfática, a RJ foi tão enfática, olha, independentemente do resultado lá, se foi oferecido ou não, o problema é que ele considerou um valor pago de estimativa de 308 mil reais. Não é isso, é muito menos. Então, por isso mas realmente, vai para a diligência, vai voltar, vai ser apreciado de novo. Só estou tentando abrir aqui o despacho. Poderia inserir no bojo da diligência, o Daniel, essa questão também, essa divergência, tá? Para que viesse bem esclarecido. Tá. Porque o que dá para ver é que o relator não ficou convencido dessa afirmação eu não fiquei convencido que seria positivo o resultado, né? Exatamente. Se houvesse esse convencimento, talvez até pudesse passar por cima da diligência e já dar uma decisão, mas como não há essa convicção... Não, justo, né? Mas eu estou sugerindo que insira no pedido de diligência, se ele for aceito, sim, até pela questão levantada pelo conselheiro Camerano, né? Se surgiu para ele essa dúvida, haja vista o teor da decisão recorrida, eu acho que já poderia aproveitar na própria diligência que essa dúvida fosse respondida, entendeu? A não ser que o Daniel tenha a resposta para o conselheiro Camerano de forma peremptória, e a gente já mate por aqui, entendeu? Sim. É só isso a minha preocupação. Ok? Eu posso acrescentar, presidente, também para fazer essa confirmação da questão das estimativas. Tá ok. Então, o voto é pela conversão do julgamento de diligência. Conselheiro Camerano. Oi? O seu voto, conselheiro Camerano. O voto é pela conversão em diligência. Sim, considerando essas observações aí, mas tudo bem, vai para a diligência, porque a DRJ falou assim, olha,
mesmo aceitando as retenções, o imposto pago por estimativa ficaria reduzido a 125 mil, e não 308 mil. Mas, enfim, quando voltar, então, ver tudo, né? Não, mas é justamente isso que eu estou dizendo. Pelo que eu estou sentindo da turma como um todo, não há óbice nenhum que a gente insira no pedido de diligência o saneamento dessa dúvida também, entendeu? E aí a gente mata esse assunto. Na diligência... Tudo bem, apesar de que eu entender que não é um saneamento, é uma afirmação bem explícita. Ela foi bem explícita, mas não sei se isso daí seria o caso até de colocar em diligência, né? Mas, enfim, eu acompanho o relator, já que ele propôs a diligência para confirmar lá o rendimento da tributação dos lucros ao firma exterior, do rendimento ao firma exterior. Depois, então, eu não sei nem se é conveniente colocar essa diligência da estimativa na diligência, porque ela está afirmando. Ela disse ali com todas as letras ali, ó. Então, nós vamos dizer o quê? Que vai pedir o quê na diligência? Falar sobre o que ela se pronuncie sobre o quê? Eu não entendi. Ok. Doutor Carlos André. Eu acompanho a diligência. Doutora Luciana. Também acompanho a diligência, presidente. Doutor Itamar. Diligência, presidente. Doutor André. Acompanho a diligência, presidente. Doutor Tiago. Acompanho o relator, a diligência. Então tá, por unanimidade de votos, então, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Item 42, conselheiro Daniel. Grupo Gerdau Empreendimentos Militares. Deixa eu pegar aqui. É o 1072, né? Bom, é um caso semelhante, é uma situação bem fática, então vou tentar resumir, só que aqui a gente tem também discussão acerca do imposto de renda pago de estimativa, tá? Tem situação de compensação não homologada, que não foi aceita, tem situação de pagamentos que foram declarados como compensação, que foi juntado o DARF no processo, tem essa questão do imposto de renda no exterior, que aqui, diferente do outro, a DRJ entendeu que, de fato, ele ofertou a tributação e declarou errado lá naquela linha 8A, só que não teria trazido os documentos comprobatórios do pagamento no exterior. Ressalto que os documentos apresentados aqui foram os mesmos, semelhantes, né, que é de outro período, mas semelhantes aos documentos apresentados no outro processo, que foi acatado pela DRJ lá. E deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui que a gente vai discutir. Deixa eu pegar aqui a parte final aqui do relatório que eu cito aqui sobre o que ele alega no recurso. Então, o contribuinte alega o princípio da verdade material, por força desse princípio, seus postulados lógicos não está limitado aos meios de prova proporcionados pelo contribuinte, em atenção ao seu dever de colaboração, porque o procedimento administrativo busca a verdade material. Efetiva existência do crédito compensado, os equívocos cometidos pela recorrente se deram no preenchimento dos perdecompes. Por orientação do manual perdecomp, determinava que a recorrente demonstrasse a composição do saldo negativo no exercício de 2004, no calendário de 2003. Para sanar tal equívoco, demonstrou no quadro abaixo a composição do saldo negativo. Então, você teria aí o valor de imposto de renda pago no exterior, que ele defende ser 758 mil, imposto de renda na fonte, 95 mil, pagamentos, 88 mil, estimativas compensadas com saldos anteriores, 60 mil. Documentos relativos ao IR pago no exterior. Quando a IPJ foi devidamente processada, não constando nenhuma pendência ou questionamento do fisco acerca do imposto pago no exterior, entendeu que os documentos acostados eram suficientes para a comprovação do imposto. A decisão recorrida, todavia, depois de transcrever textos normativos, põe em dúvida a correção da informação e alega que não há prova hábil de que houve pagamento do imposto. E aí ele traz a documentação agora em sede recursal.
limite da dedução do imposto de renda pago no exterior. Por coerência, há de ser reconhecido o crédito de pelo menos um montante que a própria decisão entende respeitar o limite. Ou seja, nesse caso aqui, a decisão da DRJ viu que tinha ofertado a tributação, calculou quanto ele poderia usar, mas não acatou esse imposto de renda no exterior, e como não acatou esse imposto de renda no exterior, chegou a saldo positivo de imposto, entendendo que não haveria saldo negativo. E o que ele está falando, olha, como eu provei, e como a própria DRJ já fez esse cálculo aqui, por coerência lógica, no mínimo tem que aceitar esse valor que a DRJ já calculou aqui, que ele defende seus 558 mil, ao invés dos 758 que estão lá originariamente no PERDECOMP. Defende que as estimativas compensadas elas se extinguem, né, e devem compor o saldo negativo. Ainda mais para que não se passe batido, há de ser apontado equívoco existente no quadro contido na parte final da decisão recorrida, pois, embora já evidenciado que o valor correto é aquele apontado pela recorrente, 149.019, a decisão recorrida apenas reconhece o valor de 4.955, olvidando-se de inserir a importância de 88.808,52, recolhida através de DARF, que ele apresentou desde a manifestação de inconformidade. Então, parte dessas estimativas foi paga através de um DARF que ele juntou na manifestação de conformidade. E, assim, em síntese, presidente, esse é o relatório, como vai ter sustentação, o patrão da parte pode esclarecer mais as razões de fato. Muito bem. Doutor Leandro, com a palavra. Prezados conselheiros, boa tarde novamente, pessoal da equipe de apoio e demais ouvintes, né? O objeto do presente processo fiscal ele foi a transmissão de uma DECOMP, como o relator falou, para compensar crédito decorrente de saldo negativo de imposto de renda, né, relativo ao ano de 2003. Eu vou direto ao ponto de um dos pontos aí, porque o que aconteceu? No recurso, houve a demonstração que a glosa dos valores relativos ao imposto de renda paga no exterior e das estimativas mensais não procediam, seguindo a mesma sequência da decisão recorrida. Então, os 3 pontos levantados pela decisão recorrida, que é a prova do imposto de renda pago no exterior, através de documentos hábeis e idôneos, né, respeito pelos limites da dedução do imposto de renda pago no exterior, e a extinção das antecipações a título de estimativas mensais, a gente seguiu no recurso. Então, em relação aos documentos relativos ao imposto de renda pago no exterior, para demonstrar o imposto pago no exterior, a recorrente acostou em folhas 55 e 59 dos autos 4 notas fiscais de prestação de serviços, onde consta a retenção do imposto na fonte. E, com isso, não deixa dúvidas sobre a informação que prestou lá na DIPJ. A decisão recorrida, todavia, depois de transcrever textos normativos, né, pôs em dúvida a correção da informação e alegou que não havia prova hábil do pagamento do imposto. Então, a parte recorrente, para afastar qualquer questionamento acerca da efetividade dos pagamentos dos impostos de renda no exterior, juntou o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior, reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo consulado da Embaixada Brasileira no país, em que foi devidamente o imposto pago, conforme consta nas folhas 357 e 417 dos autos. Então, está demonstrado que houve o pagamento do imposto de renda no exterior. Referente aos limites, um dos pontos atacados pela decisão recorrida, demonstrado o pagamento do imposto de renda no exterior, passamos a evidenciar que os limites impostos pela legislação para sua compensação, PERDECOMP, imposto de renda na fonte, sobre o faturamento no exterior, na apuração do imposto de renda a ser pago no país, restaram devidamente observados. O artigo 15 da Lei 9.430 de 96 dispõe que a pessoa jurídica que prestar serviços no exterior poderá compensar o imposto pago no domicílio do contratante. Assim procedeu a recorrente, inclusive com o devido acatamento dos limites, haja vista que compensou 446.979 no decorrer do ano de 2003.
Admitindo-se como correto o limite posto na decisão recorrida, restaria crédito em favor da recorrente que deve ser utilizado na compensação intestíria. A decisão da recorrida diz assim: para ser proporcional ao imposto adicional devidos pela pessoa jurídica, a compensação do imposto pago no exterior não pode exceder a R$ 558.055, que é a diferença positiva entre os valores devidos com a inclusão de R$ 694.955 e sem a inclusão dos R$ 136.900, fecha aspas. Por coerência, há que ser reconhecido o crédito de, pelo menos, o montante que a própria decisão entender respeitar o limite posto na legislação de regência, devendo ser reformada a decisão recorrida para homologar as compensações efetivadas, haja visto que acatados os limites postos na legislação de regência quanto à compensação do imposto pago no exterior. Finalmente, o terceiro ponto abordado pela decisão, pela recorrida, que é a extinção das antecipações a título de estimativas. No decorrer do ano de 2003, a recorrente quitou o imposto de renda sobre estimativas no valor de R$ 691.455, consta na ficha 11 e consignado na linha 17 na ficha 12ª de IPJ, acostado nos autos nas folhas 113 e 117, e parte foi extinta por DARF e outra parte mediante compensações. A decisão recorrida não deixa dúvidas de que os únicos valores que alega pendentes relativamente às estimativas mensais de 2003 são aqueles extintos por compensação ainda não homologadas. Um desses processos é aquele do item anterior, que teve voto por conversão em diligência, da pauta 41, que foi julgado anteriormente. Portanto, a alegação de que a extinção das estimativas mediante compensações perde compra, não homologadas e que estão com a exigibilidade suspensa em razão da manifestação de conformidade, é o fundamento da decisão recorrida para negar essas parcelas estimativas na composição do saldo negativo. Aí, o que está no recurso é que o próprio fisco, né, o processo anterior está, vamos lá, 17 anos aí tramitando e que há muito já superou o prazo razoável de duração do processo, né? E o fisco não poderia simplesmente excluir o montante das compensações que a gente está verificando do saldo negativo, utilizado na compensação de que trata o presente processo, quando da causa a manutenção da própria exigibilidade, né? Por todo aduzido, restou demonstrado a improcedência da glosa das compensações não homologadas que compuseram o saldo negativo na compensação de que trata o presente processo. De mais a mais, por todo exposto, demonstradas na impugnação as demais peças processuais, espera a recorrente que o presente recurso seja admitido, conhecido e provido, reformando a decisão recorrida. Era isso, prezados conselheiros. Obrigado, doutor Leandro. Doutor Daniel, com a palavra. Como se observa da decisão recorrida, são 3 pontos relativos à composição do alegado saldo negativo do ano calendário 2003, objeto de análise para a confirmação da sua composição. Dedução do IR pago no exterior, retenções de imposto e quitação das estimativas. Passo a análise de cada um dos pontos. Da dedução do IR pago no exterior. A DRJ, quando promoveu a análise, concluiu que o contribuinte não trouxe aos autos elementos de prováveis, quais sejam documentos relativos ao imposto de renda incidente no exterior, reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo consulado da Embaixada Brasileira no país, em que foi devido imposto, ou documento de arrecadação devidamente comprovado pela legislação do país de origem do rendimento. A comprovação do IR pago no exterior é discussão semelhante a que esta TO acabou de analisar no julgamento relativo ao PAF final 354, que trata saldo negativos no calendário 2001 e 2002, e trata da compensação de estimativas que também compõem o saldo negativo do presente processo. Igualmente, como no referido processo administrativo, no presente processo em sede recursal e em diálogo com a decisão recorrida, o contribuinte traz as folhas 357 a 375, contribuinte as folhas...
supre tal deficiência probatória, trazendo aos autos os documentos requeridos pela DRJ. Os referidos documentos são semelhantes aos apresentados nos autos do PAF de final 354 e acatados pela DRJ e por esta TO. Assim, entendo restar comprovado o efetivo pagamento com os documentos sábeis necessários e, portanto, restou cumprido tal requisito. Ainda, tal qual ocorreu no PAF 354, o contribuinte não... Deixa aqui para corrigir aqui essa redação. O contribuinte não tem informado tais receitas na linha 28 da ficha 6A da respectiva DIPJ. O contribuinte informou na linha 6 da ficha 6A. Tal fato também restou confirmado pela DRJ, se não vejamos. Aí eu trago uma citação da DRJ. Ademais, ainda que referidos rendimentos tenham sido informados na ficha 6A, demonstração de resultado, linha 8, e é o único rendimento auferido pela empresa, e não como rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, o que se coloca agora é o limite do imposto compensado. Diferente do que ocorreu no PAF de final 354, em que a STO converteu o julgamento em diligência para confirmar se tais valores estavam de fato inseridos na composição da linha 8 e foram oferecidos à tributação, no presente caso, a análise torna-se mais fácil por se tratar da única receita oferida no exterior no ano calendário. Assim, entendo restar comprovado que o contribuinte efetivamente tributou tais rendimentos. Agora, a questão que se coloca é o limite compensável, e este ponto já foi solucionado de forma clara pela DRJ, em que já apurou tal limite detalhando que a compensação do imposto pago no exterior não poderia exceder o IRPJ apurado no país, razão pela qual o limite compensável seria de 534 mil, não o de 558 mil. O que ela fez? Ela calculou o limite compensável e depois limitou esse limite compensável ao imposto pago no país, foi 534. Então, ela fala desses dois valores, tá? De 534 e de 558, mas a conclusão que ela tem é que o limite compensável era 534. E aí eu trago aqui a citação. Diante desse quadro, além da falta de comprovação do imposto pago no exterior, o limite do imposto compensável seria de apenas 534 mil, não sendo possível validar a compensação de 758 mil informado pelo contribuinte na DIPJ. O torcendo contribuinte seu recurso basicamente defende a comprovação do pagamento do imposto e, de certa forma, acata o limite compensável indicado na decisão recorrida, só que requer o reconhecimento de 558.055, desconsiderando, parece que até propositalmente, o limite do imposto pago no Brasil, conforme o cálculo acima retratado, que seria de 534.055. Assim, diante do quanto exposto, entendo que o contribuinte faz jus à dedução do imposto pago no exterior até o limite dos 534 mil. Das retenções de imposto. Tal questão já foi devidamente analisada pela DRJ, que confirmou e reconheceu a retenção no montante de 95.456, sendo questão já decidida a favor do contribuinte. Também considerarei tal valor na recomposição do saldo negativo. E das estimativas? Quanto à quitação das estimativas, entendo assistir razão integral recorrente. As estimativas no montante de 149 mil foram quitadas parte com pagamento via DARF e parte com compensação nos PAFs de final 354 e 318. No que se refere ao pagamento realizado via DARF, no montante de 88.808,52, assiste a razão recorrente ao afirmar que a DRJ omitiu-se na análise. O DARF foi juntado à manifestação de conformidade e consta a folha 89 dos autos. E eu trago aí o DARF recolhido, referente ao pagamento de um dos meses estimativos. Entretanto, eventual nulidade resta superada na medida em que este relator está acatando tal pagamento para fins de apuração do saldo negativo. Resta, portanto, analisar as estimativas quitadas por compensação, os quais não foram reconhecidas em função de não restarem homologadas. Em relação às estimativas compensadas em outros processos, e aí eu peço venha aqui aos senhores para pular esse ponto, considerar as estimativas compensadas na composição do saldo negativo é uma posição aqui pacífica nessa turma, então eu estou acatando aqui essas duas estimativas compensadas, tá? Na composição do saldo negativo, eu trago o meu voto, que já é conhecido aqui pela turma, e reconheço o montante de 60.210 relativos a estimativas compensadas. No final, eu faço a recomposição do saldo negativo, tá? E chego, logicamente, com o limite do imposto de renda compensável no exterior, eu chego a um saldo negativo de 87.075,59.
e não os 311 mil pleiteados originalmente. O que é que eu estou acatando aqui além da DRJ? Os 534 mil, o IR-fonte já tinha sido confirmado, a estimativa paga, eu estou colocando aqui 88 mil, estou separando estimativa paga e compensada, então 88 mil tem o DARF, tem a prova de pagamento, só que ele declarou como se tivesse compensado, e na verdade ele pagou via DARF, eu estou considerando. Estimativa compensada, os 60 mil, 210, totalizando aí, portanto, na apuração, um saldo negativo de 87 mil, e estou orientando meu voto, presidente, por dar parcial provimento ao recurso voluntário e reconhecer o saldo negativo do ano calendário 2003, no montante de 87.075,59, devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito disponível. Muito bem. Senhores, está aberto a discussão. Se alguém tiver alguma dúvida aqui na conselheiro, alguma consideração a fazer? Nada a acrescentar? Passemos à votação, então. Conselheiro Cameranda. Acompanho o voto do relator, presidente. Conselheiro Carlos André. Com o relator, presidente. Conselheira Luciana. Acompanho o voto do relator, presidente. Conselheiro Itamar. Com o relator, presidente. Conselheiro André. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Tiago. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de 87.075,59, relativo ao saldo negativo de RPJ do ano calendário 2003, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível. Presidente, eu sugeriria só uma alteração na redação, porque não é crédito adicional, né? Não foi reconhecido nada na DRJ. Vou tirar o adicional, então. Ok, perfeito. Pegou, doutor? Alguma dúvida? Ok, tudo certo. Ok. Se quiser assistir o 43, não tem problema, tá? Eu fico assistindo, se me permitirem. Tá bom, não tem problema. Item 43, doutor Daniel. Grupo Gerdau. Bom, presidente, esse processo tem uma diferença dos demais, tem uma alegação de nulidade também, tá? E o ponto de discussão aqui é a respeito da tributação de receitas financeiras. Tá? Então, imposto de renda de receitas financeiras tem aquele velho problema do momento do reconhecimento da receita, né, naquela questão do caixa e competência. Tá? O contribuinte, já antecipo que eu também estou propondo uma conversão em diligência, então peço, se for o caso, para a gente ir direto aqui para o voto, que eu explico o motivo, e também o que é que trouxe o contribuinte dentro dessa recomposição dessas receitas, fazendo essa apresentação do regime de caixa e competência e alegando que, na verdade, receitas que não foram reconhecidas e tributadas num período, foram reconhecidas e tributadas no período seguinte, aquele descasamento de aplicações financeiras que a gente conhece aqui. Não vai ter sustentação, né, presidente? Tá. Basicamente, na homologação da compensação, se deu, estou direto no voto, aí na página 5. Se deu em razão de ter entendido não existir certeza de liquidez do crédito pleiteado. Inicialmente, a unidade de origem entendeu restar comprovado o IR-fonte e, após impugnação, entendeu que não teria oferecido integralmente a tributação e o IR gerou saldo negativo. O cerne da questão é verificar se tais valores foram integralmente oferecidos à tributação. Inicialmente, defende o contribuinte ter ocorrido nulidade da decisão da DRJ por suposta inovação do fundamento da não homologação da compensação. Entendo não assistir razão ao contribuinte. Em um processo de perder compra, compete ao contribuinte demonstrar e comprovar a certeza e liquidez do crédito pleiteado. A partir daí, a unidade de origem promove a análise inaugural, visando exatamente conferir a existência dessa certeza e liquidez. Inexistindo um dos requisitos que ensejem eventual incerteza ou falta de comprovação do crédito, não se faz necessário que a unidade de origem prossiga e, desde já, aprecie outras eventuais razões que também possam ensejar na homologação da compensação. Isto porque qualquer análise sempre será feita
no âmbito da análise da certeza e liquidez do crédito, cujo ônus probatório é do contribuinte, frise-se novamente. No caso dos autos, a análise feita pela DRJ, em que pese ter indeferido a homologação por falta de comprovação do oferecimento de tributação, algo que o contribuinte deveria ter feito já desde o início, essa análise também se deu dentro do âmbito de análise da certeza e liquidez do crédito. Não há, portanto, qualquer inovação ou cerceamento de direito de defesa. Assim, não acolho a preliminar nulidade apresentada. Por sua vez, em sede de recurso voluntário, em diálogo com a decisão recorrida, a recorrente traz amplo lastro probatório que, segundo seus argumentos, comprovariam que parte do IR-fonte pleiteado teria sido tributado de acordo com o regime de competência. Alega que, assim procedeu a recorrente, ou seja, apropriou os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras com estrita observância do regime de competência, ou seja, antecipou a adição de tais receitas na base de cálculo do IRPJ, daí nascendo a divergência entre a IPJ e as GIFs entregues pelas fontes pagadoras. E segue aduzindo. Aí eu trago aqui trecho do recurso. Para comprovar o alegado, elaboramos um quadro abaixo, onde demonstramos os valores de receitas financeiras do Código 3426, informados nas DIPJs e aqueles informados pelas respectivas fontes pagadoras nas GIFs, relativamente aos anos 2005 a 2008. Então, ele fez essa recomposição de 2005 a 2008, batendo DIPJ, DIF, e indicando como é que ele ofereceu a tributação esses rendimentos. Portanto, entre os anos 2005 e 2008, a recorrente tributou 13.561.500 através do regime de competência, conforme, vocês estão me vendo que sumiu aí a imagem de... Estão escutando? Conforme registrado em sua contabilidade e declarado na ficha 6A das respectivas da IPJ. Por sua vez, as fontes pagadoras informaram o pagamento de 12.863.000 no mesmo período. Então, ele defende que, inclusive, ele tributou mais do que teve de receita. Para comprovar suas afirmações, acosta ao presente dossiês dos anos 2005 e 2008, e aí ele faz essa prova bem feita aqui. Ele traz os demonstrativos das contas contábeis, a ficha 6A, a ficha 50, a ficha 54 das DPJs, cópia do livro Razão, onde foram lançadas as receitas. E aí, pede o provimento. Sabe-se que, no caso de IR-fonte sobre aplicações financeiras, não é incomum haver certo descompasso entre o reconhecimento da receita e a efetiva retenção. Em sede de recurso, o contribuinte traz aos autos detalhamento da composição e recebimento das aplicações financeiras, bem como indica as respectivas DIPJs que embasam o fundamento de oferecimento à tributação. E não faz isso de forma genérica, pelo contrário, indica de forma pormenorizada tudo que alega. Assim é que, diante das razões trazidas em sede de recurso, bem como do amplo conjunto probatório apresentado, entendo que o processo deva ser convertido em diligência para que a unidade de origem possa ter acesso a manifestar sobre tais documentos. Então, presidente, estou propondo a diligência nos seguintes termos. Com base nos documentos apresentados pela recorrente, verifique se o contribuinte logrou êxito em comprovar até ofertada a tributação, respeitando o regime de competência, todo o valor do IR-fonte que compôs o saldo negativo do ano calendário 2008, objeto do presente processo. Após elabore relatório conclusivo, intime o recorrente do resultado da diligência para querendo se manifestar no prazo de 30 dias. E após com ou sem manifestação do contribuinte, retorne aos autos para julgamento. E é como voto, presidente. Alguém quer fazer algum comentário, alguma consideração, um questionamento ao conselheiro? Estou camerando. Só que no final, o conselheiro Daniel ali comprovou todo o valor do fonte. É comprovar a receita que deu origem à fonte? Eu não sei. Deixa eu ver onde é que está. Na letra A ali. Assim, ter levado a tributação, ter ofertado a tributação, toda a receita, certo? Isso. Eu acompanho o voto do relator, presidente. Perfeito, doutor Camerano. Doutor Carlos André. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutor André. Acompanho o relator, presidente. Doutor Tiago. Com o relator, presidente. Temos, então, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator.
Doutor Leandro, obrigado pela sua participação. Espero que o senhor tenha gostado de participar conosco aí do julgamento. Perfeito. Muito obrigado pela atenção. Uma boa tarde aí para vocês. Foi perfeito. Muito obrigado. Até mais, então. Tiago, obrigado também. Ótimo. Boa tarde para vocês aí. Bom trabalho. Obrigadão. Estou à disposição. Tá bom, Tiago. Grande abraço. Muito bem. Doutora Letícia Apóstolos, que espetáculo. I'm back. I'm back. Tem o I'll be back e I'm back. Não é isso? O Camerano, aquela outra, a primeira diligência, parte das estimativas foram compensadas também. Então vai ter essa discussão. Por isso que sumiu aquele valor de estimativa, entendeu? Eu acabei não falando isso. Você está certo. Então, caso a gente considere as estimativas compensadas na composição, pode sim gerar saldo negativo. Eu sei porque ela foi tão enfática, mesmo se ficar comprovado, tem saldo positivo. Porque ela só considerou 125, mas o restante foi compensada porque isso daí foi em cascata, né? Aconteceu nos anos anteriores. Como não confirmou saldo negativo nos anos anteriores, as compensações não foram confirmadas. Então, bater depois com a data é a questão daquele histórico de confissão do PDC. Ela só viu as que foram pagas, né? Isso. Ela só viu as que foram pagas e esqueceu as compensadas. Exato. Não, na verdade, até considerou parte das compensadas, mas apenas as que foram confirmadas. Como não teve saldo, como glosou IR no exterior dos anos anteriores, não teve saldo suficiente para compensar tudo que foi compensado, aí ele foi fazendo essa glosa, entendeu? Perfeito. Lembra qual foi o DRJ, não? Não me lembro. Não, presidente. Esse último agora foi de Ribeirão Preto, mas... Deixa eu ver aqui... o 42 foi de Ribeirão Preto também. O que me chamou a atenção, eu não cheguei a olhar, mas o que chamou a atenção é que no 41 e 42 aceitou a prova em um, não aceitou no outro, mas depois eu fui olhar que, na verdade, foi um momento de apresentação. O despacho decisório, ele tinha fundamento diferente. Então, por isso que ele apresentou as provas em momentos diferentes, aí, em um e outro, entendeu? Pô, mas o contribuinte tem razão de ficar bastante irresignado, né? Porque um dos processos é de 2003, gente. Pô, 17 anos, cara. 2003, gente. Poxa. Pô, é tristeza. Agora que está chegando aqui para ser julgado o recurso voluntário dele, quer dizer... É incompreensível. Valha-me Deus. Olha, bom, esse é outro papo. Passamos, então, a pauta na sua ordem original, tá? Então, o item 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 da minha relatoria foram retirados de pauta. Passamos, então, ao item 38, conselheiro André, Lanlink, Informática Limitada. Com a palavra, relator. Boa tarde a todos. Bom, fazendo só um panorama inicial, nós julgaremos 3 processos do mesmo contribuinte, né, 38, 39 e 40, e os 3 são semelhantes, todos tratam de saldo negativo, uns de R e outros de CS, do ano calendário 2006, só que tem um detalhe, os 2 primeiros, eles tiveram um desfecho diferente do terceiro, na DRJ. E aí eu vou chamar um pouco a atenção de vocês para o desfecho da DRJ nos 2 primeiros, pois esse desfecho ficou parecido com o meu desfecho no 40. Então, eu vou começar aqui pelo 38. Né? No caso do exame, a contribuinte transmitiu a decomp de final 1504, em que pleiteou saldo negativo de CS do primeiro trimestre de 2006, no valor de 95 mil. A unidade de origem, ao emitir o despacho decisório, informou que o crédito pleiteado corresponde aos valores declarados em DIPJ, entretanto, confirmou apenas parte das retenções na fonte informadas na composição do saldo negativo. É o que se observa nas informações complementares da análise do crédito. Então, a DRF homologou a compensação até o valor de R$ 6.348,33, que é exatamente o valor do crédito, porque a contribuinte não apurou CS a pagar nesse período. A interessada foi intimada do despacho decisório
e, em síntese, alega que foi ignorado pela autoridade fiscal as informações constantes na DIPJ e que, como a empresa possui filiais com CNPJs distintos, o crédito deveria ser analisado também com base nas retenções destas para, abre aspas, os casos de algum tomador tenha elaborado sua DIF com o CNPJ de uma filial. Ao julgar o caso, o relator do processo da DRJ votou por negar provimento à manifestação de inconformidade. O relator entendeu que todas as retenções já tinham sido confirmadas pela unidade de origem. Entretanto, o relator restou-se vencido, prevalecendo o entendimento da maioria que deu parcial provimento para reconhecer um crédito adicional de 36 mil. E aí eu transcrevo a íntegra das razões do voto vencedor, que foi bem sucinta, né? O colegiado divergiu do entendimento do relator para considerar como parcelas de crédito não só as retenções sob o Código 6147, mas também as da Receita 6190, pois em ambos os casos há retenção de CS. Sendo assim, foi confirmada a retenção de 42.865,03 no primeiro trimestre de 2006, conforme demonstrado na tabela abaixo. E aí a DRJ apresenta essa tabela, que ela apura as retenções no período, só que o valor de CS é menor porque as retenções de CS elas apenas são uma parte do que foi retido no total desses códigos, 3426, 6147 e 6190. E aí a DRJ conclui, considerando que não havia CS devida e que o despacho já reconheceu o crédito de 6.348, deve-se dar parcial provimento para reconhecer mais 36.516. A contribuinte cientificada do acórdão de primeira instância, ela alega, assim, de uma forma bem genérica, que ao buscar as informações do ECAC, as retenções do ano são bem superiores ao que foi informado na DECOMP, e entende que, por conta disso, o crédito deveria ser reconhecido, porque ela teve, ao longo do ano, teve retenções superiores, inclusive ao que foi informado na DECOMP. Ela argue também uma preliminar de prescrição do débito tributário não reconhecido, por entender que já se encontrava extinto o direito da administração pública a efetuar a cobrança. E aí, em síntese, esse é o relatório. Vou passar aqui para o voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade. Então, eu vou analisar inicialmente a prejudicial de meta arguida, que é a prescrição. Inicialmente, verifique-se na peça recursal que a recorrente alega a prescrição do crédito tributário remanescente do presente processo, vez que se encontra extinto o direito da administração de cobrá-lo. Não assiste razão a contribuinte. O CTN prevê, no artigo 150, que as reclamações e recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Desse modo, enquanto o processo estiver em trâmite no contencioso administrativo, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário encontra suspenso, somente iniciando-se após o trânsito em julgado. Portanto, rejeito a arguição de prescrição do crédito tributário. Posso prosseguir, presidente? Do mérito. Tem-se que a controvérsia gira basicamente sobre a confirmação de retenções na fonte de CS, que foram informadas na composição de saldo negativo do primeiro trimestre de 2006. Analisando-se a PERDECOMP, verifica-se que as retenções na fonte informadas são de receitas decorrentes de apenas uma fonte pagadora, qual seja o Banco do Nordeste do Brasil. E aí eu colo o recorte da PERDECOMP. Faço uma breve síntese do que já foi reconhecido, né? E continuo aqui. Constata-se que o voto vencedor da DRJ levou em consideração todas as retenções do período, independente do Código de Receita constante na DIF. Ainda, a DRJ apurou o valor proporcional de CS, vez que as retenções abrangem os seguintes tributos: IR, CS, COFINS e PIS. Ao compulsar os autos, constatei que a DRJ não juntou aos autos as telas do sistema DIF do ano calendário 2006 neste processo.
Entretanto, tomarei como prova emprestada a documentação constante nas folhas 217 a 219 do processo de final 2011-13, que é o 40, que está sendo julgado nesta mesma sessão e que trata do mesmo ano calendário. Vejamos, ao consultar a DIF, o sistema DIF, a DRJ encontrou 3 ocorrências de rendimentos tributáveis da fonte pagadora Banco do Nordeste. Ao abrir o detalhamento anual dos rendimentos tributáveis dos Códigos de Receitas 6147 e 6190, verifique-se que houve as seguintes retenções. E aí eu grifei as retenções do primeiro trimestre, todas as retenções efetuadas sobre esse código. Analisando, portanto, as telas acima e confrontando-os com as tabelas do acórdão ACO, que é aquele que a DRJ colocou no voto vencedor, verifique-se que a DRJ levou em consideração todas as retenções na fonte constante no período do trimestre, chegando-se a um valor de 42 mil referente a CS. Ressalto que, para fins de apuração do saldo negativo de CS, somente podem ser consideradas na composição as retenções ocorridas dentro do período de apuração e que sejam correspondentes ao valor efetivamente retido da contribuição, com base na seguinte tabela, da IN 1234 de 2012. Então, eu encontrei essa tabela da instrução normativa que ela dispõe qual é o percentual de cada tributo referente aos códigos de receita. E, nesse caso, tanto no código 6147 como no 6190, CS corresponde a 1%. Dessa forma, como a DIF rendimentos do ano calendário 2006, apresentada pela contribuinte, confirma os valores acima analisados, não há crédito adicional a ser reconhecido. Assim, não merece guarida os argumentos da contribuinte que demonstram o valor total das retenções no ano, sem considerar o período de apuração, nem a parcela proporcional de cada tributo retido. Desta feita, entendo que a decisão de primeira instância não merece reforma e concluo por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém quer tirar alguma dúvida? Doutora Letícia. Eu só não consegui entender, porque no recurso, e aí eu estava tentando abrir aqui se tinha algum documento acostado, no recurso, a contribuinte está falando que os valores que foram reconhecidos são inferiores aos valores de um trimestre. Eu não consegui entender essa posição da recorrente, ou o que ela usou para provar isso, ou para falar isso, entendeu, André? Esse argumento dela está bem assim, confuso. Ela fica questionando, mas o que eu entendi que ela alega é que ela fala o seguinte: olha, na minha DIF eu tive mais retenções no ano do que o que está sendo reconhecido. Só que ela não levou em consideração que tinha que fazer o corte do trimestre, para considerar só as retenções do período, e ainda o corte do que era a retenção de CS em cada período. É como se ela tivesse considerado a totalidade das retenções, sem separar CSL de imposto de renda, PIS, COFINS, enfim. Isso, exatamente. Entendi. E a DRJ apurou isso bem direitinho naquela tabela e reconheceu a totalidade do que estava em DIF. E a contribuinte também não apresentou nenhum outro documento que demonstrasse as retenções. Ok, obrigada. Mais alguém? Doutor Camerano. Presidente, essa legislação não é para amador mesmo, né? Você tem uma retenção lá, mas você não pode pegar isso tudo, não. Você vai pegar 1% só que é tal de CSRF, retido na. É um negócio. Vou te contar uma coisa, contribuinte sofre, né? Mas o voto do relator está muito bem articulado. Acompanho o voto do relator, presidente. Muito bem. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Itamar. Acompanho novamente, elogio a clareza, objetividade, dá uma segurança para a gente analisar a matéria aí. Parabéns, doutor André. Acompanho o relator. É verdade. Doutora Letícia. Acompanho o relator também. Também acompanho o relator e parabenizando também pela clareza na exposição.
Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 39, do mesmo contribuinte, doutor André. Bom, 39 é exatamente a mesma situação, só que referente ao segundo trimestre de CS de 2006. Então, assim, também conferir a tabela da RJ com as informações constantes na DIF e verifiquei que a DRJ levou em consideração todas as retenções desse período, então eu acabei também votando por negar provimento pelas mesmas razões. Ok. Doutor Camerano? Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel? Com o relator, presidente. Doutor Carlos André? Acompanho o relator. Doutora Luciana? Acompanho. Doutor Itamar? Com o relator. Doutora Letícia? Acompanho o relator, presidente. Então, temos por unanimidade de votos também negar provimento ao recurso voluntário. Item 40, conselheiro André, o mesmo contribuinte. Isso, o item 40 ele é um pouco diferente, porque, diferentemente dos anteriores, não houve voto vencedor. O voto do relator, ele deu parcial provimento. Então, eu vou aqui começar do início para ficar um pouco mais claro, né? Trata-se de crédito de saldo negativo de RPJ do segundo trimestre de 2006, no valor de 77 mil. A DRF não confirmou nada de retenção nesse período. Então, não compensou a declaração. A interessada apresenta aquelas mesmas argumentações que eu já mencionei. E aí, a DRJ é o mesmo relator dos outros processos. Esse relator, ele concedeu o crédito, mas só referente a apenas um código de receita, que foi o 6190, que inclusive foi um motivo de divergência nos outros votos, mas por estranheza não houve divergência nesse caso. Então, a DRJ reconheceu os créditos sobre a retenção 6190 e deu reconheceu um crédito de 18.772 referente a esse segundo trimestre. Cientificada do acórdão, o contribuinte faz aquelas mesmas alegações que a DIF do período tem até valores superiores ao valor informado na DECOMP, que o crédito deveria ser reconhecido. Nesse caso aqui, o contribuinte não alega prescrição também, diferente dos outros. Então, eu vou direto para o mérito. Tem-se que a controvérsia gira basicamente sobre a confirmação de retenções na fonte de R que foram informadas na composição do saldo negativo de RPJ do segundo trimestre. Analisando a PERDECOMP, as retenções também são todas referentes à fonte pagadora Banco do Nordeste. Como relatado no despacho decisório, não foi reconhecido nenhuma parcela de retenção. A DRJ, ao apreciar o feito, realizou uma consulta pelo sistema, que foi a que eu utilizei nos outros processos, e reconheceu uma parcela de retenções no valor de 18 mil. Acontece que a DRJ não deixa evidente como encontrou o referido valor de retenções de R, razão pela qual o cálculo das retenções será objeto de revisão por esta relatoria. Eu li e reli o voto da DRJ e eu não consegui encontrar como é que ela chegou nesse valor de 18 mil. Fiz várias simulações, mas, enfim, ela reconheceu esse crédito. Então, eu utilizei a mesma forma de cálculo que a DRJ utilizou nos outros processos. Eu peguei o total das retenções do segundo trimestre de 2006, considerando não só apenas os códigos 6147 e 6190, considerei todos os códigos, porque ambos códigos têm retenção de R, e apurei que houve um total de retenções no valor de 134.272,28. Entretanto, frisa-se que tais retenções não são exclusivas de R, vezes que abrange também outros tributos. E aí eu novamente colacionei aquela tabela que demonstra o percentual de R nesses códigos de receita.
Fazendo-se uma regra de 3 simples, tem-se que o valor de R das retenções sobre os códigos 6147 e 6190 corresponde aos percentuais de 20,51% e 50,79%, respectivamente, o que se chega aos seguintes valores. Então, eu peguei o total das retenções no trimestre. Nos dois primeiros, apenas no primeiro é 6147, então apliquei o percentual de 20,51, encontrei 19.795 de retenções de R, e nas retenções de código 6190, apliquei o percentual de 50,79 e cheguei a esses valores. Desta feita, entendo estar comprovado um total de retenções de R no valor de 38.972,22, apto a compor o saldo negativo de RPJ do segundo trimestre. Ademais, como não for apurado RPJ a pagar no período, esse valor corresponde ao crédito a ser reconhecido. Por fim, ressalto que o único documento apresentado pela contribuinte em sede recursal for o DIF Rendimentos do ano calendário 2016. Nesse processo, o DIF do contribuinte está completamente desformatado e quase que ilegível. Nos outros processos até que está legível, está normal o documento, mas nesse está quase que legível. Mas que ao se fazer um esforço, verifique que a informação nele contida bate com a primeira tela acima no que se refere ao total de retenções do ano. É o que se verifica no recorte a seguir. Então, assim, os valores que tem aqui, nesse documento apresentado pela contribuinte, ele bate com o valor total das retenções do ano na DIF, nas telas da DIF. Desse modo, como já analisado, mesmo tendo sofrido esse valor de retenções ao longo do ano calendário, apenas a quantia de 38.972 corresponde às retenções de R sofrido no segundo trimestre. Como já for reconhecida pela DRJ um crédito no valor de 18.000, tem-se por reconhecer nessa instância um crédito adicional de 20.214. Então, eu voto nesse sentido para dar parcial provimento ao recurso voluntário. Ok. Tocamerano? Esse 18.000 que a DRJ reconheceu de 2006 é segundo trimestre, né? Segundo trimestre, isso. Só que não sabe de onde é isso? Não, eu não sei como é que ela chegou a esse valor. Não é um valor específico, não? Ou ele foi obtido como você fez ali? Ela, no voto, alega que considerou as retenções sobre o código 6190. Só que eu peguei as retenções do 6190 e tentei apurar como é que ela chegou a esse valor de 18.000, aplicando o percentual proporcional de R, e não bateu assim exatamente. Sim. Bateu parecido, mas não exatamente. Ó, se a gente pegar essa minha planilha que está nas folhas, a folha 8, se a gente somar esse valor de 6.000 e pouco, 11.000 e pouco e 1.000 e pouco, vai dar aproximadamente o valor que ela reconheceu. Isso que é pelo 6190. Mas o valor não bate exatamente. Por isso que eu frisei essa informação, que eu não sei como é que ela chegou ao valor, mas ela também não demonstra. Então, o que eu fiz? Eu apurei o valor total que eu reconheci e deduzi o que ela já reconheceu, e reconheci um crédito adicional. Tá. André, esses valores de 12.000, 22.000, eles saíram da onde? Já eram retenções feitas ali em 6190, né? 6190. Ele Só que a DRJ não ignorou isso aí, é isso? Não, é o seguinte, a DRJ ela considerou as informações, as retenções sobre o código 6190 e chegou ao valor de 18.000, mas ela não esclareceu como é que chegou esse valor de 18.000. Ah, tá. O 6147, que é outro, então. 6147 que é outro, que é o que eu também estou reconhecendo, porque também tem retenção de R. Esse estava na DIF. Esse está na DIF. Que foi o que a DRJ não reconheceu, e nos processos anteriores ela ficou vencida justamente por causa disso, porque os outros
julgadores entenderam que deveria ser considerada essa retenção 6147. André, a DIRF que você considerou, que eu estou tentando rastrear o que eles fizeram aqui, no item 12.1 da decisão, ela fala, compulsando o sistema DIRF para reexame das retenções em que a interessada consta como beneficiária, ela consultou a DIRF. Aí ela falou dos 18 mil. Aí no 12.2, os extratos de DIRF apurados constam anexados às folhas 217 e 219. Aí eu estou olhando a DIRF lá, e é que eu não estou com prática nessa máquina aqui, e eu estou vendo a DIRF que você considerou. Ela disse que os extratos de DIRF que ela considerou está na folha 217 a 219 do processo. E lá estão os extratos da DIRF. Me parecem que os valores são diferentes. Eu também não estou enxergando que está pequeno, mas eu queria que você desse uma olhada. Esses extratos são exatamente o que eu recortei aqui. Né? São os mesmos? São os mesmos. Então, tudo certo. Assim, eu utilizei a mesma metodologia que a DRJ utilizou nos processos anteriores para reconhecendo as retenções do segundo trimestre e tirando o valor proporcional de R nesse período. Entendi. A metodologia é perfeita. Entendi. Agora, os valores que eu bati o olho aqui parece que não eram os mesmos, mas... Foi essas DIRFs que você considerou? Foi, exatamente. Por exemplo, vou pegar aqui o 6147 abril, da retido 41476, de acordo com a tua decisão, né? 6147 abril. Só que tem um detalhe, não está batendo porque eu somei, ó, 41, 47, 62 e 2000 e pouco. Aí o valor deu 96, entendeu? Não, tá batendo sim, André. Eu não sei o que você tá falando, que eu tava olhando aqui, mas bateu sim, esses valores 647 bateu sim. É que o 6190 tem dois, né? 6190, por que saíram duas folhas, hein? Bom, tudo certo. Tá perfeita a metodologia, você consultou, tá ok. É que eu só fui olhar por você dizer que não tinha entendido como ele chegou no valor de 18 mil. Aí eu fui dar uma olhada e de fato ela só alega isso, que consultou que é a DIRF, que os extratos estão nas folhas 217 a 219, e põe o valor de 18 mil lá. Quer dizer, também não está claro, não. E a tua metodologia está perfeita. Você consultou na DIRF no código, fez a proporção em relação ao imposto de renda naquele código, naquele período, para a fonte pagadora que está lá no Perdecomp, porque ele pediu na Perdecomp para uma fonte só. Aí você vai dar uma olhada, como não entregou o comprovante de retenção, para mostrar que é um documento que a legislação exige, né? Aí a DIRF seria uma prova, vamos falar, robusta para dizer que houve. Então, você vai ver a DIRF naquele CNPJ, né? Aí, naquele CNPJ, você fez a proporção naquele período e concedeu a diferença. Foi o que a DRJ fez, só que não esclareceu a conta aqui, por como ela chegou a 18 mil. Eu não consegui traçar. Está no item da decisão da DRJ 12, e seguintes. Por isso que eu fiz inverso. Eu calculei o valor que eu entendia correto e abati o que ela reconheceu, para reconhecer o crédito adicional. Perfeito. Perfeito. Os elementos estão todos no processo, só a decisão recorrida que podia ter sido mais didática, né? Específica. Enfim. E errou nos valores, né? Pelos cálculos aqui, não justificou os 18 mil. Seria esse valor que o doutor André calculou, né? Ok. Em votação, então, doutor Camerano. Oi, acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente.
Doutor Carlos André. Com o relator. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$ 20.200,14 relativo ao saldo negativo de RPJ do segundo trimestre de 2006 e homologar as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido. Ok? Muito bem. Passemos, então, ao item, deixa-me ver aqui, 41 e 42 e 43 já foram. O item 44 foi retirado de pauta. O item 45 da minha relatoria, Renascença, distribuidora de títulos e valores mobiliários. Renascença. Renascença é uma PERDECOMP. Eu já vou adiantando que eu não estou conhecendo do recurso, tá? Então eu peço que vocês prestem atenção no próprio relatório, que no relatório eu já se adianta o porquê desse não conhecimento, tá? Então, é um pedido de restituição, uma PERDECOMP, através do qual o contribuinte indicou como crédito restituível compensar pagamento indevido ao maior de RPJ realizado em 31 de março de 2004. Inicialmente, a PERDECOMP foi analisada pela DENIF São Paulo, que reconheceu parcialmente o pedido de restituição, reconheceu tão somente 1 centavo de restituição e homologou parcialmente as compensações realizadas. Esse 1 centavo, ela compensou. O motivo para o deferimento apenas parcial do pedido de restituição e compensação apontado pela DENIF está reproduzido abaixo. Então, simplesmente ela fez um batimento entre o DAF, que ele diz que pagou a maior, e a DCTF, verificou que tinha 1 centavo de diferença, e foi isso que ele deferiu como crédito, a DENIF. Assim, o pagamento dito feito a maior, no importe de R$ 69.355,32, foi inteiramente alocado a débito devidamente declarado em DCTF, razão pela qual o despacho decisório resolveu pelo indeferimento do pedido, ou pelo deferimento parcial, na realidade. A interessada recorreu dessa decisão, apresentando a manifestação de conformidade de folha 02, uma folhinha só, onde alegou simplesmente que teria informado incorretamente no PERDECOMP original o vencimento dos débitos objeto da compensação. Segundo a recorrente, os débitos de estimativa dos períodos de apuração, janeiro de 2003, março de 2003 e dezembro de 2003, foram informados com o vencimento em 30 de julho de 2004, quando o correto seria 28 de fevereiro de 2003, 30 de abril de 2003 e 31 de janeiro de 2004. Tá? Essa foi a impugnação dele. Olha, ao informar os débitos na PERDECOMP, eu coloquei o vencimento errado. Simples assim. Manifestação de conformidade foi apreciada pela Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro, e aí abaixo eu reproduzo a emenda, que indeferiu a manifestação de conformidade. A DRJ indeferiu porque constatou que o IRPJ apurado no calendário de 2003, apuração anual, importaria em 79.818, ante os 36.466,21 informados na DPJ do contribuinte. E resignada com a decisão retro, a recorrente apresentou recurso voluntário de folhas 161 e 162, em que aduz ter incorrido em erro no preenchimento da DCTF. O recurso não dialogou com a decisão recorrida, deixando de se contrapor os fundamentos por ela adotados para indeferir a manifestação de conformidade. Alegou tão somente o erro cometido na DCTF, solicitando que tal erro fosse reconhecido com base nas informações constantes da DPJ, da DCTF e do próprio DAF, que já estavam acostadas aos autos. Bom, esse é o relatório. Como vimos no relatório, a decisão recorrida concluiu pela improcedência da manifestação de conformidade, haja vista a verificação da inexistência do crédito passivo de restituição ou compensação. Já o recurso voluntário, aparentemente, sem entender o conteúdo da decisão recorrida, sequer se insurgiu contra os fundamentos adotados pela mesma para indeferir o seu pedido, limitando-se a aduzir que teria incorrido em erro no preenchimento do DCTF de folhas 232 a 308, argumento que não foi objeto da manifestação de conformidade. Portanto,
Não tendo sido impugnada a razão de decidido o acordo de manifestação de conformidade, ocorre a preclusão, carecendo competência e autoridade julgadora de quem para dela tomar conhecimento. Se assim o fizesse, decorreria a supressão de instância pela falta de apreciação de tais matérias por parte da autoridade julgadora de PIS. E aí, para frente, eu coloco aquele voto já batido relativo à questão da preclusão. Tá? Os dados constantes da DPJ, eu falo da DPJ porque ele alegou que a gente deveria corrigir o erro dele com base nas informações tanto da DPJ quanto da DCTF, tá? Então, eu digo, os dados constantes da DPJ, desde o ano calendário de 99, têm caráter meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de dívida, desde o teor da instituição normativa, papapá. Já a DCTF, sempre foi destinado a tal fim, ou seja, tem conteúdo de confissão de dívida, nos termos do artigo 5º, para o 1º Decreto-Lei 2124 de 84, possuindo o condão de constituir e materializar o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Assim, os erros cometidos no preenchimento da DCTF devem ser devidamente comprovados mediante confrontação com a própria escrituração contábil fiscal. Não basta o interessado alegar ter realizado um pagamento maior em devido tributo, calcado unicamente na informação de que teria cometido erro no preenchimento da DCTF. Deveria ter trazido também, por ocasião do presente contencioso, justificativas lastreadas em lançamentos contábeis que identificassem inequivocamente a base de cálculo de RPJ do ano calendário de 2003. Dentre essas provas, podemos citar exemplificativamente os registros contábeis da conta do ativo, conta no ativo de RPJ a recuperar, a expressão desse direito em balancetes, o livro de área e razão, etc., tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado. Nesse sentido, conclui-se que, mesmo que tivesse sido conhecido o recurso, não há comprovação nos autos da existência do direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a fazenda pública, passivo de compensação nos termos do artigo 170 do CTN, pelo que não se há de cogitar reparos no despacho decisório proferido pela DEINF, nem de reforma do acordo proferido pela DRJ Rio de Janeiro, ora objeto desse recurso. Então, eu estou votando por não conhecer do recurso voluntário, tá? Alguma dúvida? Passemos à votação, então, doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Itamar. Acompanho o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator. Doutor André. Com o relator. Então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário nos termos do voto do relator. E aí a gente encerra a pauta da tarde do dia 9 de fevereiro. Tá? Eu vou dar uma pausa e a gente retorna aí em 5 minutos, tá ok? Para tomar um cafezinho, para a gente continuar com a apreciação dos processos da tarde da quinta-feira, tá ok? Voltamos já então. Apoio, por gentileza, pode interromper a gravação? A gravação interrompida, presidente.